Amém, queridos? Todos acharam? Lucas 11, vamos ler o 33. Diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Vamos parar aqui. Queridos, a gente tem pregado todo o Evangelho de Lucas desde o capítulo 1, e nós bem sabemos que Jesus tem passado por grandes perseguições desde o capítulo 10. E agora, chegando nesse pedacinho, nós lembramos que Jesus acabou de ser acusado de estar expulsando demônios por Beelzebul, ou seja, blasfemaram contra Jesus. E agora Jesus para e vai proferir uma seguinte parábola, a parábola da candeia, para mostrar que, na verdade, ele não era endemoniado e que ele não expulsava demônio por meio de Beelzebul, mas, na verdade, ele era a luz do mundo, enviado pelo Pai, e aqueles que o acusavam e o perseguiam faziam isso simplesmente pelo fato de serem incrédulos e de estarem insatisfeitos com a verdade que Jesus trazia, que ia de encontro com aquilo que os fariseus, os sacerdotes, os saduceus pregavam como verdade. De manhã nós falávamos um pouco sobre os ais que Jesus falou para os fariseus. Então esse é o contexto. Os fariseus escondiam a luz, não é diferente hoje. Os religiosos continuam escondendo a luz, contudo Jesus vai dizer: ninguém acende uma candeia para colocar debaixo do tapete, ninguém acende uma candeia para colocar debaixo da cama, é impossível, é até ilógico se fazer isso. Agora, pelo contrário, quando as pessoas acendem um velador, uma candeia, elas colocam no velador, acendem uma lâmpada, elas colocam no lugar mais alto, para que a luz possa brilhar todo o ambiente. E aí, era isso que os fariseus estavam fazendo, eles queriam esconder a luz. Na verdade, eles a escondiam a luz, porque eles eram detentores da lei, estudiosos da lei, deveriam pregar e ensinar a lei com fidelidade ao povo, mas omitiam a verdade do povo. Contudo, agora chegou a luz em pessoa. Até então eles tinham o Antigo Testamento, que não deixava de ser uma luz de Deus para eles, mas a luz em pessoa chegou, e quando a luz que é Jesus chega, joga sobre eles luz e mostra a perversidade deles, eles querem de qualquer jeito esconder Jesus. E aí eu disse que os fariseus faziam isso, e hoje, meu irmão, se você entrar em várias igrejas aí, as pessoas continuam fazendo isso, escondendo a luz. Toda vez que você entra numa igreja e que a igreja não prega Jesus, toda vez que você entra numa igreja e que a igreja não segue Jesus, toda vez que você conhece alguém que se diz crente, mas que ele não é fiel às Sagradas Escrituras, o que eles estão fazendo é pegando a luz, que é Jesus, e jogando para debaixo do tapete, porque a luz incomoda. Falei isso aqui um tempo atrás na igreja, né? Quando Jesus acende aquela luzinha no nosso coração, ele ilumina todos os cantinhos, e aí não tem mais como a gente esconder nem aqueles mínimos detalhes. A gente não tem mais aqueles cantinhos para esconder aqueles pecados de estimação, porque a luz brilha, e quando Jesus brilha, nada fica oculto diante dele. Então o que acontece? Os religiosos preferem o seguinte: levanta o tapete, varre a luz para debaixo, levanta, e aqui é legal que esse texto aqui, ele se passa também lá em Mateus, e lá em Mateus Jesus fala que os fariseus pegavam a luz e enrolavam como se fosse um colchonete desses bem fininho, mas enrolavam mesmo, até que a luz não pudesse mais sobressair. Porque assim, suponhamos, hoje a gente tem cama alta. Se você colocar uma lâmpada embaixo da cama, a luz ainda sai um pouquinho pelos cantos. Mas a figura de linguagem que Jesus está usando aqui é aquela cama de palha, né? Que na época não era nem colchão, aquela cama de palha que você enrola, ela fica bem fechadinha, ou seja, era ali que eles queriam esconder a luz de Jesus. Então, cuidado, toda vez que você frequentar uma igreja, toda vez que você encontrar um grupo de pessoas que se diz crentes, mas que querem esconder a verdade que é Jesus, pode ter certeza que eles estão fazendo a mesma coisa que Jesus já tinha repreendido os fariseus naquela época. Outra coisa interessante é que o texto diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, coloca no lugar escondido. Então, a primeira lição que eu queria aprender aqui, ou que eu queria tirar com os irmãos aqui, é que a verdade do Evangelho requer de mim e de você diligência,
requer de mim, de você, responsabilidade. Porque quando a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo e que Ele brilha na minha e na tua vida, é inevitável que nós não poderemos depois, porque é isso que Jesus diz, esconder essa luz das nossas vidas. Contudo, a gente bem sabe que existem pessoas que mesmo depois de frequentar, de entrar na igreja, de dizer que teve encontro com Jesus, esconde Jesus. É crente 007. É crente que ninguém sabe que é, mas ele esconde. Contudo, Jesus diz que o Evangelho é como uma candeia acesa, e logo, ele não tem utilidade nenhuma se ele for colocado debaixo da cama. Ele não tem utilidade nenhuma se ele for escondido, mas ele tem utilidade se a luz que nós dizemos que brilha em nós, brilhar a ponto de iluminar a outros. Fora isso, de nada adianta. Fora isso, não adianta você dizer, olha, a luz uma vez brilhou para mim, eu conheço Jesus, aceitei Jesus, me rendi a Jesus. De nada adianta se essa luz que você diz que um dia te alcançou, não tem brilhado e alcançado a outros. Você simplesmente tem se transformado ou tem tido a mesma atitude que os fariseus tiveram, esconder a luz que um dia você disse que brilhou na tua vida. E aí a minha pergunta é, se um dia brilhou na tua vida, por que não colocá-la o mais alto possível para que outros vejam? Por que não colocá-la no lugar que mais destaque tiver na tua vida, para que outros tenham a mesma oportunidade? Então a verdade jamais pode ficar escondida. E aí quando você volta para o texto, e eu leio e o texto diz ninguém depois, eu me incluo nesse ninguém. Porque quando o texto diz ninguém, depois de acender uma candeia, coloca escondido, eu me incluo. Ou seja, quando eu leio ninguém, eu penso na minha própria vida. E quando você lê ninguém, eu quero que você reflita na nossa vida, na sua própria vida, e se pergunte, quando a candeia acendeu na minha vida, o que eu tenho feito com ela? A verdade é que nós não recebemos o Evangelho apenas para admirar. Nós não recebemos o Evangelho apenas para falar, para conversar sobre, ou para debater sobre o Evangelho. Nós recebemos o Evangelho para praticar, e praticar de maneira tal que a luz brilhe por meio de mim e de você. Porque se assim não for, volte para o texto e se pergunte, quem sou eu aqui? Porque o texto diz que ninguém, depois de acender uma candeia, coloca escondido ela. Ou seja, ele não deve ficar retido. O Evangelho deve ser notado na minha e na sua vida. O Evangelho deve ser algo tão natural, o Evangelho deve ser algo tão nítido, que não é necessário, eu tenho falado muito isso aqui na igreja, que a gente precise fazer longos discursos para dizer que é crente. Basta que nós nos posicionemos e nos coloquemos como luz neste mundo perdido, como sal neste mundo que precisa, e as pessoas vão entender e vão se perguntar o que essa pessoa tem de diferente. O que brilha na vida dessa pessoa que eu não conheço é a luz do Evangelho. Então, entenda, se dizer crente, se dizer cristão, ou dizer que uma vez foi encontrado por Jesus, traz grandes responsabilidades para mim e para a tua vida. E uma dessas responsabilidades é que nós não podemos, em hipótese alguma, esconder os talentos, os dons e as bênçãos que nos foram concedidos. Não podemos, em hipótese alguma, esconder a marca que deveria nos acompanhar por onde quer que andássemos, por onde quer que entrássemos. A marca de Jesus deveria ser evidente na vida de um crente. A marca de Jesus deveria ser notória na vida de um cristão. Contudo, eu sei que isso tem sido muito difícil nos dias de hoje. Eu tenho dito aqui na igreja que basta você amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, e você já consegue se destacar de 90% dos evangelhos que a gente conhece hoje. Basta isso. Basta você amar a Deus e amar ao próximo, você já vai estar 90% melhor que a maioria dos evangelhos, porque a gente não consegue fazer nem isso hoje em dia. Eu não sei o porquê, mas a verdade é que eles não têm feito nem isso, ou seja, a luz tem sido escondida. E João 12 vai dizer que, visto que temos a luz, devemos andar como filhos da luz. Se somos filhos da luz, façamos que essa luz resplandeça, queridos. Devemos querer que essa luz resplandeça. Ninguém jamais, queridos, foi impactado pelo poder do Evangelho e se sente satisfeito em ver outras pessoas indo para o inferno. Ninguém que jamais foi resgatado e liberto pelo poder do sangue de Jesus se sente satisfeito em ver pessoas se perdendo. Eu falo isso aqui também, às vezes as pessoas acham que a gente é chato, ou que a gente é inconveniente devido a um evangelismo, ou devido a uma exortação, ou devido a uma pregação. Contudo, que as pessoas não entendem, o que a gente tem por elas é amor e desejo que elas conheçam a mesma luz que um dia brilhou na minha e na tua vida. Porque a verdade é que se nós não ligássemos para as pessoas,
e essa é uma postura que você tem que tomar cuidado, o dia que a gente senta no nosso banco de igreja, ou o dia que a gente se contenta que a salvação tenha chegado somente na nossa casa, estou satisfeito, meu pai já é salvo, minha mãe já é salva, meus filhos estão no caminho do Senhor, estou satisfeito. O dia que a gente se comporta dessa maneira, a gente deve repensar o nosso cristianismo. A gente deve repensar a nossa maneira. E as pessoas também deveriam entender assim, se fulano tem evangelizado, se fulano tem insistido, se fulano tem me convidado para ir na igreja, é sinal de que fulano se importa com a minha vida, como eu disse aqui hoje, como eu disse para a Laís e para o Rodrigo. O mais importante é a alma da pessoa. Então, queridos, entenda uma coisa, pregue o evangelho para as pessoas. Pregue, se o possível for, mas se não for possível pregar, deixe a luz brilhar. Deixe a luz brilhar, certo? Voltando para cá, e o texto diz assim, nem debaixo do alqueire, mas no velador, aí o texto fala assim, no finalzinho do 33, a fim de que os que entram vejam a luz. Então a luz deve brilhar com um propósito específico. A luz não deve brilhar para você aparecer, a luz não deve brilhar porque você canta muito, a luz não deve brilhar porque você prega bem, a luz deve brilhar para que os que entram vejam a luz. Esse é o único propósito de louvarmos, de pregarmos, de orarmos, de fazermos cultos aqui, é para que aqueles que entram vejam a luz. Esse é o único propósito, a gente ter uma vida coerente, uma vida bíblica, uma vida de santidade, para que as pessoas que entram em contato com a gente vejam a luz. Então, queridos, não é simplesmente para você sair por aí brilhando, estrelinho, estrelinho, não é. Não é, é para que as pessoas olhem para você e vejam em você um referencial para sair da maldita escuridão que eles vivem. É por isso que a luz tem que brilhar. E aí você responde para você, quantas pessoas ainda vivem nas trevas? Quantas pessoas afastadas de Deus? Quantas pessoas inimigas de Cristo, perdidas no mundo? E a gente crente, às vezes, se contentando que a luz brilhe na nossa casa, se contentando que a luz brilhe na nossa igreja. A luz deve brilhar lá fora, meu irmão. A luz deve brilhar daquela porta para fora, por onde quer que Deus te levar, por onde quer que você passar a tua semana, brilhe em meio às trevas, para que aqueles que entram vejam a luz. E aí, a pergunta é essa, né? Se tantas pessoas se perdem, pastor, o que fazer por elas? O que podemos fazer? O que devemos fazer? Meu irmão, o maior presente que você pode dar para alguém, a maior dádiva, a maior demonstração de amor que você pode dar para alguém é pregar o Evangelho, se importar com a alma dela. Pregue o Evangelho, ore por aquela pessoa, convide, interceda, seja luz na vida dela, para que quando ela esteja mal, como a Josiane acabou de testemunhar aqui, você seja a luz para dizer, levante a cabeça. Ainda tem muito caminho pela frente, Deus ainda tem mais, Deus ainda tem bênção, Deus é contigo, não chegou a hora de desistir. Seja luz na vida das pessoas, seja bênção. Então é isso que você deve fazer. O problema é que às vezes a gente fica muito preocupado em contribuir com a vida das pessoas de muitas maneiras. A gente se possível a gente dá uma cesta básica, se possível a gente oferta em dinheiro, se possível, sei lá, a gente arruma uma maneira da pessoa ser atendida por um médico conhecido, mas entenda, de nada vai adiantar você fazer tudo isso se você não der para a pessoa a maior de todas as coisas, o maior de todos os presentes, a maior de todas as dádivas, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Filho de Deus. Você não falar de Jesus, meu irmão, de nada adianta. Eu falo um pouco sobre isso quando a gente fala sobre essas igrejas que têm se transformado em ONGs, e a gente diz de nada adianta tirar a pessoa da favela, de nada adianta tirar a pessoa do desemprego, de nada adianta tirar a pessoa de uma vida de miséria, se você não tirar de dentro dela a maior de todas as misérias, que é o pecado, se você não fazer a luz brilhar no coração dela. Você pode até colocar a pessoa na faculdade, pagar para ela, ela vai se formar, vai ser doutor, mas se a luz não brilhar, ela com faculdade, com a casa boa, com o melhor emprego que tiver, ainda assim estará perdida, será condenada naquele grande dia. Então, meu irmão, deixe a luz brilhar. Nós devemos repartir essa luz que brilhou um dia na nossa vida com aqueles que estão se perdendo. A luz serve para nos alertar dos perigos que estão à nossa frente, mas serve também para iluminar o nosso caminho, para que nós saibamos qual caminho devemos percorrer. Há 500 anos atrás, Lutero pegou a luz que estava escondida devido a uns erros que a igreja da época cometia e colocou no velador. Ele pegou a palavra, ele pegou Jesus, que era a luz, e voltou de novo para brilhar. Infelizmente hoje, 500 anos depois,
algumas igrejas têm regressado ao erro e escondido Jesus embaixo de tudo. Embaixo de cultos místicos, embaixo de prosperidade, embaixo de dinheiro, embaixo de cultos de autoajuda, cultos recheados de psicologia, mas Jesus não brilha, Jesus não mais aparece. A luz foi escondida, a luz foi ofuscada pelos prazeres momentâneos e mundanos, porque todo mundo quer ter os seus desejos saciados e as suas necessidades respondidas. Então o pastor tem que pregar sobre isso. E aí Jesus foi sendo deixado de lado. E temos igrejas inteiras hoje, pessoas inteiras vivendo no escuro sem saber. Pessoas inteiras vivendo na escuridão e achando que vivem na luz, mas estão enganados. Certo? Deixa a luz brilhar. 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. A figura usada por Jesus é muito clara. Jesus agora está usando uma outra figura dentro da parábola da candeia, mas está no mesmo contexto. Ele falou de luz por meio da candeia, agora ele está falando da luz do corpo, os olhos. Os olhos iluminam todo o corpo, é isso que ele está dizendo. E Jesus é bem claro, ele diz, olha, se os seus olhos forem bons, se os seus olhos estiverem iluminados pela luz de Cristo, todo o seu corpo será sadio. Os seus pés saberão por onde andar, a sua mão saberá onde tocar. Ou seja, você saberá por onde andar, por onde caminhar e por onde não andar. A partir do momento que seus olhos são bons, você sabe onde andar e onde tocar, mas você também sabe por onde não andar e aonde não tocar, porque os seus olhos são bons. Contudo, Jesus vai fazer um contraste com os olhos bons. Os olhos bons seriam os olhos de alguém que é reto, íntegro, iluminado pelo Espírito Santo, alguém que é conduzido pela palavra de Deus, alguém que de uma forma sobrenatural e poderosa, foi completamente transformado pelo poder do Evangelho, de maneira tal que os seus olhos são bons e iluminam todo o seu corpo, de maneira que ele consegue olhar as coisas com um olhar diferente do mundo, de maneira que ele consegue ver as coisas com uma lente diferente do mundo. Então, esses olhos são bons, logo, todo o corpo dessa pessoa é bom, é iluminado. Aí Jesus faz um paralelo, ele diz, contudo, o coração que não é reto, não é íntegro, os olhos que não são bons, os olhos que só olham aquilo que não convém, ou que estão embaçados pelo pecado, você pode ter certeza que a pessoa vai viver tropeçando, vai viver caindo em buracos e vai viver tocando e pegando naquilo que não deve, porque a sua vista, ou claro, Jesus está fazendo uma figura de linguagem, está usando a imagem de uma vista, mas na verdade a gente poderia dizer uma vida transformada, um coração transformado, quebrantado e avivado. Se a pessoa não tiver isso, você pode ter certeza, essa pessoa vai viver numa sequência de erros, numa sequência de tristeza, numa sequência de confusão, numa sequência de indiferença para com Deus, como esses fariseus se colocavam. Então, se uma pessoa que é iluminada tem paz e intimidade com Deus, ao ponto de ter todo o seu corpo iluminado pela presença do Espírito Santo, aqueles que não têm, pode ter certeza, vivem em trevas e não sabem. Eu falei sobre isso aqui um tempo atrás também. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. O apóstolo Paulo, ele não tinha nenhum problema de vista, ele enxergava muito bem. Contudo, ele precisou ficar cego por Jesus para que ele entendesse que, na verdade, ele já era cego há muitos anos antes, mas ele perseguia Jesus e não sabia. Ou seja, o apóstolo Paulo se julgava um camarada muito inteligente, um doutor da lei, um fariseu, um homem completamente sábio e conhecedor da lei mosaica. Contudo, ele não sabia que, na verdade, aquele que se julgava muito bom era um cego, miserável, vivendo em pecados e prestes a ser condenado se não fosse a graça alcançá-lo no caminho de Damasco. De manhã, nós falamos sobre isso quando Jesus começa a falar, ai de vós, fariseus. Eu disse, olha, isso deve ter sido uma pancada para os fariseus, porque eles se julgavam muito bons. Tem até aquela passagem muito famosa que o fariseu se coloca de pé e começa a se justificar no meio da oração. E aí Jesus diz, olha, de verdade eu te digo que aquele pecador ali, que de cabeça baixa, batendo no peito, disse ser propício a mim, Senhor, pecador, e nem ousou olhar para o céu, saiu justificado. Contudo, o fariseu, que se auto-justificava, saiu condenado. Então os fariseus, eles tinham essa cultura de achar que enxergavam muito bem. E aí, deixe-me te chamar a atenção, não basta ter anos de igreja, não basta ter ministério na igreja, não basta pregar como eu prego todo domingo, porque contudo, podemos fazer isso e ainda assim
ser cegos espiritualmente. Podemos ter cargo na igreja, ministério na igreja, anos na igreja, frequentar a igreja, ser fiel, até em oferta em dízimo, e ainda assim estarmos cegos, presos numa religiosidade maldita, que nos aprisiona e que nos cegou há muito tempo. E a gente acha que está na luz. Então cuidado, reveja os teus conceitos e leia o texto de novo e se pergunte: ninguém, depois de acender uma candeia, coloca debaixo da cama. O que eu tenho feito com a luz? Porque talvez você faça essa autoavaliação na tua vida e repense os teus conceitos e fale: olha, eu acho que eu tenho que rever a minha vida. Eu acho que eu tenho que rever a maneira com que eu tenho vivido o Evangelho, porque a luz já não brilha mais em mim. Então cuidado, anos de igreja, cargo, ministério, não são salvo-conduto. Não são salvo-conduto para caminhar com Deus. Cuidado com isso, tá? Vamos caminhar? Versículo 35 diz assim: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Jesus acabou de falar o que eu acabei de dizer. Chamei vocês a refletir acerca da sua vida e acerca da luz que você diz que há em você. Creio eu que aqueles que aqui estão, a não ser que alguém nos visite hoje e não confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Fora isso, todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador dizem que uma vez a luz brilhou na sua vida. Sendo assim, o que Jesus está fazendo com você aqui no 35 é o que eu já fiz. Ele está te chamando a refletir, está dizendo assim: ó, repara, pois, repara em ti, para de reparar no irmão, para de reparar no próximo, para de reparar no vizinho, repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Então Jesus está dizendo: olha, é possível que você se ache o iluminado, o cara, a mulher, a bênção, mas a luz que há em ti já se transformou em trevas. Ou você já cobertou a luz há muito tempo, já varreu para debaixo do tapete há muito tempo. Então, o que Jesus está dizendo é justamente isso, chamar cada indivíduo, porque até então, Jesus está falando de vós, no contexto todo que a gente está pregando, Jesus está falando de vós. Agora, Jesus vai no indivíduo e diz: repara, pois, que a luz está em ti. Ele vai para o singular e está tratando com cada um, ou seja, ele está trazendo, ele está mexendo com o meu e com o seu raciocínio, com a minha e com a sua consciência, para dizer: olha, seja sincero, faça uma autoaválise, olhe para dentro de si e responda: a luz que há em ti são trevas? Então, queridos, cuidado com isso. Se tu ama Deus, se tu ama o próximo como a ti mesmo, e os frutos do Espírito têm se manifestado na tua vida, é provável que ainda com erros, eu concordo com isso, ainda que existam erros, ainda que existam pecados, ainda... Para de rir, pois eu confesso para os irmãos o que é. É que a Ilana, ela fica me corrigindo aqui, no português. E aí, eu me corrijo aqui, quando eu me corrijo, ela ri. Mas deixa eu voltar para cá. Então, eu entendo que, no decorrer da caminhada cristã, existem momentos difíceis, momentos em que a gente erra, falha, peca, e que nem sempre a luz está brilhando 100%, eu entendo isso. Porém, se você tem caminhado com Cristo e não tem brilhado em nada, se o amor a Deus não tem se manifestado na tua vida, se o amor para com o próximo não tem existido na tua vida, se a manifestação do fruto do Espírito não tem existido, se nem o desejo de ter mais de Deus tem existido, eu confesso que talvez você esteja se enganando ou esteja enganado de acordo com a luz que brilha em você. Então, olhe para dentro de si e peça que a cada dia Deus te conceda isso: amor a Deus, amor ao próximo, fruto do Espírito e coerência com o Evangelho, coerência com aquilo que nós ouvimos, porque a cada domingo nós ouvimos muita coisa na igreja, mas basta que nós sejamos coerentes no decorrer da semana, coerentes com aquilo que a gente ouve, coerentes com aquilo que a gente diz que crê. Então cuidado, porque a escuridão, ela é real, ela é verdadeira e ela pode acontecer na vida, inclusive de crentes que muitos anos estão na igreja. Então existem dois tipos de escuridão: a escuridão da ignorância, que todos nós um dia tivemos, até que o Evangelho brilhou para nós, até que Cristo apareceu e nós saímos da ignorância. Contudo, existe uma escuridão causada por uma incredulidade obstinada, por uma incredulidade que, por incrível que pareça, pode acometer até pessoas que um dia já frequentaram igrejas, que já conheceram Jesus, que já caminharam com Ele, e hoje estão numa incredulidade terrível. E essa incredulidade é o que está em pauta aqui. Não é uma ignorância, porque a ignorância basta que o Evangelho seja pregado, as cadeias sejam quebradas e a pessoa seja liberta. Contudo, incredulidade obstinada
rebeldia, você ser um camarada realmente avesso às verdades do Evangelho, é o que Jesus está tratando aqui. E isso é um tipo de escuridão bem densa, e uma escuridão bem difícil de sair dela. Somente o poder do Evangelho pode livrar alguém de uma escuridão densa. Por isso que o texto diz, olha, repara, em algumas traduções diz, veja bem, ou seja, analise, olhe, avalie se você não tem caminhado em trevas achando que caminha na luz. 36. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Parece que Jesus está repetindo o que já falou. Contudo, Jesus agora está aprofundando um pouco mais. Percebe o caráter. Ele diz assim, se você não tiver parte nenhuma, então ele diz assim, se todo o teu corpo for iluminado, ou seja, ele diz, não existe parte nenhuma aí que você tem guardado, não tem nenhum cantinho aí que você tem escondido, não tem nenhuma sala secreta onde você tem guardado as 7 chaves dos teus pecadinhos de estimação. Todo o teu corpo. Então Jesus está falando de um caráter, Jesus está falando de essência, Jesus está falando de totalidade. Ele está dizendo, se todo o teu corpo é luminoso, aí ele vai para a questão da qualidade. Por isso que eu estou dizendo que ele está aprofundando. Ele diz, a luz que há em ti vai iluminar como se fosse em pleno dia. Então, quando ele termina dizendo assim, como a candeia quando te ilumina em plena luz, ele está dizendo, olha, a luz que há em você vai brilhar de tal maneira que ainda que fosse dia, ainda que estivéssemos debaixo do sol, ainda que estivéssemos na maior de todas as claridades, você brilhará. A luz que há em ti iluminará aqueles que estão à tua volta. Essa é a diferença. A diferença que Jesus está tratando agora é de caráter, qualidade e profundidade. Então ele diz, se todo o teu corpo for iluminado, tu brilhará até mesmo nos lugares que pareça que não precisa de luz. Até mesmo no meio de outros luzeiros, a luz que há em ti brilhará. Eu acho que é isso que tem faltado em algumas igrejas evangélicas, eu acho que é isso que tem faltado no evangelho gospel que tem sido pregado em algumas igrejas. Pessoas que brilhem, pessoas que diminuam e que permitam que Jesus apareça. Lembra de João Batista? Certa feita, falam para Jesus, falam para João, está batizando mais que tu. Ele fala, que importa que ele cresça e eu diminua, estou nem aí se ele está batizando mais que eu. Em outra passagem, Jesus passa e está João Batista com seus discípulos, porque João Batista tinha discípulos. João Batista poderia ficar enfilmado, né? João Batista 2 vezes seguidas, no Evangelho de João, capítulo 1 e 2. Ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os discípulos de João largam ele e vão atrás de Jesus. Ou seja, João tinha exercido a função para a qual ele foi chamado de ser luz, iluminar as pessoas para que elas cheguem a Jesus. E isso acontece não uma, mas 2 vezes no Evangelho de João. Mas aí eu estou falando, quem escreveu o Evangelho de João é o apóstolo, estou falando de João Batista. João Batista faz isso 2 vezes, queridos. 2 vezes ele aponta para Jesus. E lá na frente vão tentar criar uma treta e ele fala, como é que é? Jesus está pregando, está batizando mais que eu? Aí fala, está batizando. Aí ele diz, deixa, não importa que ele cresça ou diminua. E a gente sabe, ele diminuiu tanto que ele perdeu a cabeça. O precursor do nosso Senhor Jesus, a luz que vinha, a voz que clama no deserto, o precursor do nosso Messias, terminou com a cabeça numa bandeja, porque ele entendia que importava brilhar a luz de Cristo. Essa era a função dele, esse era o propósito dele, esse era o ministério dele. O problema é quando pastores hoje querem tomar o lugar de Jesus. O problema é que quando pastores hoje acham que os discípulos são dele, que as ovelhas são dele, que as pessoas têm que ser ganhas para ele. As pessoas têm que ser ganhas para Jesus, elas têm que ser ovelhas de Jesus, servos de Jesus, amar a Jesus, obedecer a Jesus. Não é o pastor e a igreja. Enquanto o pastor e a igreja forem bíblicos, continuem aqui, dentro dessa igreja e ouvindo o Evangelho. Mas a partir do dia que essa igreja e o pastor não mais for, obedeça a Jesus. Foi Ele que morreu por você na cruz, foi Ele que te salvou, foi Ele que te perdoou, foi Ele que veio aqui e te amou de maneira tal que nem eu, como pastor, um dia poderia te amar. Foi Ele, é tudo dele, tudo por Ele, tudo para Ele. A glória é toda dele. Certo? Então, se você for todo iluminado, a sua luz brilhará
ainda que seja ao meio-dia. Para terminar, vou fazer 4 aplicações breves. A primeira aplicação que eu queria fazer é acerca da importância de receber o Evangelho com o coração, mas não somente receber o Evangelho com o coração, mas também praticá-lo de maneira que a luz brilhe. Então, entenda a importância de não apenas receber o Evangelho no coração, mas também de permitir ou de fazer com que isso se torne tão prático, tão verdadeiro, que as pessoas sejam iluminadas pela luz que brilhou um dia em ti. Segunda aplicação que eu quero fazer é o valor que Jesus dá para os olhos, ou talvez para o coração iluminado. A importância que Jesus vai dar para um coração humilde, quebrantado, cheio do Espírito. Nós falávamos sobre isso de manhã, enquanto nos dias de hoje as pessoas estão muito preocupadas com a aparência, com parecer alguma coisa. Jesus está mais preocupado com o coração. Se o teu coração, se os teus olhos, se o teu interior for luminoso, não importa mais nada. Você não precisa ficar procurando parecer. Seja apenas. Mas hoje as pessoas querem parecer. E aí, nessa busca incessante de parecer alguma coisa, as pessoas se tornam sepulcros caiados, foi o que a gente falava de manhã. Pessoas vazias, pessoas que acham que estão na luz, mas vivem na escuridão. Então, atente para isso. Jesus valoriza um coração iluminado, um coração cheio do Espírito. E Ele está pouco se importando com a tua aparência. É claro que quando Jesus entra na nossa vida, até algumas coisas referentes à nossa aparência, Ele transforma. Mas a verdade é que Jesus não está nem aí se você se veste muito bem, se você não se veste muito bem, se a sua aparência está de acordo com aquilo que o mundo diz que é belo ou não. Jesus quer saber como anda o teu coração. Jesus quer saber como anda a tua alma. Jesus quer saber como anda a tua intimidade. Jesus quer saber como anda você por dentro. Porque os fariseus tinham uma aparência muito bela, mas Jesus disse que eles eram podres por dentro. Terceira aplicação, que o nosso objetivo seja o amor de Cristo, o amor de Deus, que o nosso alvo seja viver de forma a glorificá-lo, e que o nosso desejo seja somente agradável. Ou seja, a luz brilha porque o nosso objetivo é o amor de Deus, a luz brilha porque o nosso alvo é glorificar, e a luz brilha porque o nosso desejo é agradá-lo em todas as nossas atividades, em todos os nossos afazeres. É por isso que a luz brilha, porque nós amamos, porque nós o glorificamos e porque nós queremos agradá-lo. É tudo por causa dele, entende? A luz não brilha por causa de você. Ainda que eu tenha dito aqui assim, que a luz deve brilhar para que outros sejam salvos e que a gente deve se preocupar com aqueles que estão se perdendo. Ainda que eu tenha dito isso, pense e entenda, a luz não brilha em primeira instância para que as pessoas sejam salvas. A luz brilha para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, para que as pessoas olham e digam: Deus transformou a vida daquele homem, daquela mulher. O primeiro ponto é o nome dele ser exaltado. O primeiro ponto da luz brilhar na tua vida é que o nome dele seja honrado, exaltado e glorificado. Depois, a mesma luz que exalta, glorifica e honra o nome dele, vai ser usada para alcançar vidas. Você vai ser ferramenta e instrumento de Deus. Mas entenda, nem a salvação de almas vem na frente da glória, do louvor e da honra de Deus. Então a luz brilha porque Ele é o alvo, porque Ele é o objetivo, porque Ele é o desejo do nosso coração. Por isso que a luz brilha, certo? Então, cuidado com isso também para você não inverter essa ordem. Vou brilhar a luz para salvar pessoas. O primeiro objetivo é brilhar a luz para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Última aplicação, as bênçãos, queridos, de ter um coração iluminado, de ter uma vida transformada, elas são incalculáveis, elas são sem medida, elas são inenarráveis, elas são incontáveis, porque não tem como eu mensurar aqui agora para você o que é, ou quais são, ou qual é a maravilha de um dia ter sido, ou ainda continuar a ser iluminado diariamente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não existe bem maior, não existe aquisição maior, não existe bênção maior, não existe paz maior, não existe amor maior, não existe
lugar mais seguro, não existe lugar mais belo do que ter uma vida completamente iluminada pelo poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Todas as coisas são acrescentadas, todas as coisas acontecem, todas as coisas ganham cor, todas as coisas ganham graça, todas as coisas ganham um ar de pureza, porque um dia a luz brilhou. Então, independente do que você tem buscado na igreja, do que você tem buscado de Jesus, entenda, um coração iluminado, uma vida transformada, supera, ultrapassa, transborda, não se compara com tudo aquilo que o mundo prega e que inclusive algumas igrejas oferecem. O que ele tem reservado para nós é incomparável, é inimaginável. São coisas que só vivendo, só experimentando. E aí não sei se alguém nos visita hoje, eu não sei se alguém já tem caminhado alguns anos no Evangelho e tem vivido numa condição complicada. Meu irmão, volte hoje para a luz de Cristo. Corra hoje para a luz do Evangelho. Se derrame hoje nos pés da cruz, que a luz brilhará. E você perceberá que não existe nada melhor, nada maior do que caminhar aos passos de Jesus, debaixo da luz do Evangelho. Amém? Nós vamos orar.